voltar ao capítulo 1, primeiro contato, e vamos agora à seção Aprender 1.2 e conhecer um pouco sobre sequência lógica. Vamos ao ambiente virtual de estudos. Então, vamos conhecer aqui sequência lógica. Bom, lógica de programação, então, é a técnica de organizar a capacidade do pensar humano. E como que isso surge? Através do quê? Das formulações e encadeamentos de informações a fim de atingir o objetivo. Ficou claro? Mais ou menos, né? Então vamos ver alguns exemplos do que significa isso. Então, em se tratando do pensar, tem-se uma sequência de informações e instruções que são seguidas até a conclusão de determinada tarefa. Então, por exemplo, sequência lógica são etapas executadas até atingir um objetivo. Então, isso para qualquer coisa. Então, por exemplo, se você determinar assim, eu quero comprar um carro, então você vai criar uma sequência de tarefas para poder atingir ao ponto de comprar esse carro. Isso pensando somente nas tarefas. É claro que a gente não está entrando dentro das tarefas. Cada tarefa é uma janela. E é um mundo, uma quantidade gigantesca de informações que você tem que terminar essa tarefa. Mas o que importa para nós é tarefa 1, tarefa 2, 3, tal, e eu consigo chegar, né, ao carro. Instruções pode-se afirmar que é um conjunto de regras ou normas que são definidas a realização de uma metodologia ou não. Então essa é a parte das instruções. E o que importa para nós aqui é que é um conjunto de regras ou normas. Ok? Então, em se tratando de informática, né, é a informação que vai indicar ao computador, através de uma linguagem de programação, uma determinada ação a ser executada. Então, quando você está por exemplo, no Facebook, e você fala assim, eu vou digitar uma mensagem, quando você posta uma mensagem, significa que existe um conjunto de regras, de informações ali, que vai pegar aquela sua informação, vai gravar de uma forma mais simples, vai levar até um provedor, vai ser levado até o provedor, e lá no provedor ele é gravado num banco de dados. Quando você iniciar novamente o seu Facebook, a informação ela tem que estar ali intacta, ela não pode sofrer nenhum tipo de alteração. Sendo a lógica definida por... aqui no caso fala sobre Irving Cope, como a lógica é uma ciência do raciocínio, ok? E está ligada diretamente ao processo de raciocínio correto e incorreto. Depende da estrutura dos argumentos envolvidos. Isso é bem interessante, né? Então a gente vê nos políticos, por exemplo, que mesmo ele mentindo, alguns mentindo, eles conseguem convencer as outras pessoas através daquela visão. Por quê? Porque os argumentos dele, embora sejam incorretos, faz sentido, tem lógica. Então, quando tem lógica, você se adequa, você cria uma empatia com aquele discurso, com aquela pessoa, e você passa a ter aquilo como uma verdade sua. Claro que eles fazem isso, né, com a maioria, né, faz isso de uma forma intuitiva, né. Então a lógica estuda as formas ou estruturas do pensamento. Seu propósito é estudar e estabelecer propriedades das relações formais, que aí a gente volta à lógica clássica, entre as suas proposições. Vamos ver o que significa cada uma dessas coisas mais para frente, tá? Nesse momento a gente não precisa mostrar essa quantidade gigantesca de informação, de explicar cada detalhe, porque acaba se perdendo a qualidade do nosso treinamento. Então vamos ver um exemplo aqui, um exemplo 1.1. O Brasil é um país da América do Sul. Faz sentido isso? Faz sentido, o Brasil é um país da América do Sul. E se eu colocasse aqui para você aqui, o Brasil é um país da Europa? Você conseguiria, no seu cérebro, contextualizar, se você conhece um pouco de geografia, colocar o Brasil na Europa? Você, opa, tem uma informação falsa aí. O Brasil é uma verdade. O Brasil é um país, é uma verdade.
mas da Europa, opa, não está fazendo sentido aqui essa parte da nossa formulação aqui, da nossa proposição, ok? Receita Federal pertence ao Poder Judiciário. Opa, nós também não está fazendo muito sentido isso aí para nós. E Yolanda é maior que o Eduardo. Eu não conheço a Yolanda. Como você fica assim, opa, eu não conheço a Yolanda. Eu também não conheço o Eduardo. Então, quer dizer, mas Yolanda pode ser maior que o Eduardo. Então você pega essa afirmativa e fala assim, ah, sim, poxa, legal, então faz sentido também. Eduardo é menor que Yolanda. Também faz sentido, se a Yolanda é menor que o Eduardo, Eduardo é menor que a Yolanda. Ok? Mesmo não conhecendo os dois personagens, mas a frase faz sentido aqui para o que a gente está precisando. Ok.